Bom dia, gente. Nós vamos dar início a mais uma aula de história com um novo conteúdo, né? Esse colorido aí que vocês estão vendo é de um deus asteca, um guerreiro asteca, que é exatamente o assunto que nós vamos ter nesse novo capítulo. Nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos são aqueles povos que estavam aqui antes da chegada de Colombo, certo? Então eles receberam esses nomes. São 3 civilizações: maias, astecas e incas. Então hoje nós vamos falar sobre o primeiro, sobre os astecas, certo? Então aí nós temos imagens da civilização, né? Cultura, artesanato, arquitetura dos astecas. Então nós vamos ter a localização. A localização dos astecas é basicamente do centro-sul do México. Essa região aí que vocês estão vendo é onde se instalava o Império Azteca. Então, os astecas estabeleceram-se onde hoje é a cidade do México, às margens do lago Texcoco, em meados do século XIV, 1325 aproximadamente, quando foi fundada a capital do Império, né, chamada de Tenochtitlán. A civilização asteca ela se expandiu até o meio do território mexicano, ao norte e ao sul, chegando a fazer fronteira com os maias, na península de Yucatán. Então, o império durou até o século XVI, quando foi quase totalmente destruído, em 1519, durante as invasões espanholas, chefiadas por Fernão Cortés. Então, centenas de soldados espanhóis dizimaram grande parte da população. A civilização asteca derivou-se do povo tolteca e do povo xiximeca, entre outras tribos, né, que existiam na Mesoamérica. Então, Tenochtitlán, a capital dos astecas. Existe uma lenda que os astecas receberam uma revelação do deus Huitzilopochtli, que dizia que a cidade deveria ser construída em um local onde o povo encontraria uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. Então, assim, os astecas iniciaram as suas peregrinações, as suas viagens para o sul, até visualizarem esta cena descrita pelo deus Huitzilopochtli. Isso era às margens do rio Texcoco, numa pequena ilha montanhosa. Então, aí nós temos Tenochtitlán, né, como ela ficou depois do desenvolvimento, né, depois que os astecas, porque primeiramente eles construíram só um templo de palha, depois eles arquitetaram e Tenochtitlán vai se tornar a capital do Império Azteca. A organização social deles, como era? Havia o imperador, que também era o chefe do exército, era escolhido para governar por causa da sua experiência em guerra, e o povo o tratava como um verdadeiro deus. Abaixo dele, na civilização hierarquizada, existiam os sacerdotes, os chefes militares, que compunham a elite da sociedade asteca, e eram seguidos pelos comerciantes e artesãos. Mais abaixo, na base da pirâmide, estavam os camponeses, os trabalhadores urbanos. Exceto a elite, todos os outros astecas pagavam impostos, ou seja, todos os astecas pagavam tributos ao imperador e podiam ser convocados a qualquer momento para trabalhos públicos. Que trabalhos eram esses? Templos, pirâmides, praças, certo? E até a guerra. Então, os artesãos e comerciantes também exerciam um papel importante na sociedade. Então, havia uma pequena classe de escravos, que era constituído de prisioneiros de guerras e camponeses falidos. Então, nós temos aí a pirâmide social: imperador, sacerdote, chefes militares, comerciantes e artesãos.
e os camponeses, que também eram guerreiros, e os escravos. Aqui nós temos uma imagem de como a civilização asteca trabalhava, vivia, né, a ilha. A organização. Bom, os europeus, eles se surpreenderam muito quando eles chegaram aqui na América com a presença de sociedades altamente organizadas. Vejam bem, quando eles chegaram, né, por volta do século XV, XVI, eles encontraram uma civilização belíssima, cidades belíssimas, repletas de praças, centros cívicos, centros religiosos, monumentos, quer dizer, pirâmides, praças. Então, assim, eles ficaram bestializados de encontrar uma civilização dessa maneira aqui na América, porque eles não achavam que encontrariam. Inclusive, Tenochtitlan tinha mais de 300 mil habitantes, ou seja, mais do que Londres, que era a capital mais importante na época. Eles possuíam organização jurídica, eles possuíam organização social, sofisticadíssimas. Eles estavam organizados em classes sociais. Então, isso causou espanto aos espanhóis. Os aspectos culturais dos astecas. Eles tinham uma grande influência na religião. Na vida deles, a religião era importantíssima. Então, grande influência da religião na vida da população. Eles faziam sacrifícios humanos e eles eram politeístas. Então, eram politeístas, adoravam várias divindades, diversos deuses, que por sua vez eles tomavam formas humanas ou fenômenos da natureza. Isso relembra muito o Egito, que tinha os seus deuses, né? Que tinha metade humano e metade animal. Então, eles tinham o costume de realizar sacrifícios humanos. Para que esses sacrifícios? Para acalmar a ira dos deuses. Ou então para agradá-los e eles aumentassem a produção agrícola deles. Essa era a crença. Eles acreditavam que o sangue humano deveria ser oferecido ao sol, por exemplo. Para quê? Para assegurar a continuidade do mundo e do reino. Quais eram os principais deuses dos astecas? O deus do sol, o deus da guerra, o deus da chuva. Então, o deus da chuva, que é o Tlaloc, era representado com uma parte humana e uma de animal. Que animal era esse? O crocodilo. Seu corpo era decorado com sementes, representando a fertilidade da terra. E trazia no pescoço um colar de corações humanos. O outro deus, Quetzalcoatl, difícil a pronúncia, Quetzalcoatl, serpente emplumada, deus do saber, do clero e do vento. Apesar de apresentarem características religiosas, normalmente também elas eram classificadas como bárbaras. Os astecas faziam sacrifícios de pessoas. Então, os astecas eram bem desenvolvidos cientificamente para a época deles. Eles tinham conhecimento astronômico, eles tinham o seu próprio calendário, como os maias, né? E a escrita dele era pictórica, era formada por desenhos, escritas hieroglíficas. Outra semelhança com o Egito, que representavam a fala. Na medicina, quem exercia esse papel eram os sacerdotes, como também no Egito. Apresentavam um relativo conhecimento de anatomia humana, sabiam do efeito de algumas plantas usadas para curar. E havia também um estudo específico de determinada doença, o que leva a crer que os sacerdotes eles eram especialistas em curar certas doenças. Então, eles faziam, né, toda essa cultura de conhecimentos. Então, os astecas, na verdade,
a gente pode descrevê-los como: era um povo guerreiro por natureza, conquistaram diversas tribos indígenas, a religião se caracterizava pela ausência da ética, porque eles sacrificavam as pessoas, e da busca da perfeição espiritual. Eles tinham grande necessidade de sacrifícios humanos para agradar os deuses, já que estavam sujeitos às suas vontades. Uma das principais divindades, né, era a serpente emplumada, que era o Quetzalcoatl, a serpente emplumada, deus do saber, do clero e do vento. E, devido a uma lenda, Quetzalcoatl foi confundido com Fernão Cortés durante a invasão espanhola. As atividades econômicas, de que eles viviam? Bom, a guerra era tida como uma atividade econômica para arrecadar tributos e pessoas para sacrifício aos deuses. A escassez da terra, das terras férteis, né? Eles não tinham muito, porque eles moravam numa ilha, então a escassez de terras férteis levou-os a desenvolver jardins flutuantes, que eram chamados de chinampas. Essa cultura ainda é usada no México até hoje. O comércio se desenvolveu a tal ponto de surgir uma classe de mercadores. Então, o recolhimento dos tributos era proporcional à capacidade de produção, sendo que os nobres não pagavam. Eles eram isentos desses impostos. Então, como a região do Lago Texcoco, na época, era um grande brejo, foi o que os astecas fizeram. Os astecas superaram as dificuldades de plantio na região com o sistema de chinampas sob esse lago. Então, os astecas demarcavam canteiros delimitados por estacas fixados no fundo de um lago, do Texcoco, e no interior desses canteiros, eles depositavam camadas de lama suficientemente adubados, e nela eles praticavam a agricultura, ou seja, o cultivo de vários produtos, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, eles fazendo as chinampas, certo? Outra coisa importante, o lago Texcoco era salgado, então como era que eles bebiam água? Eles construíram vários canais, vários aquedutos, né, da água doce que eles dispunham na ilha, certo? Então, para impedir que as terras do canteiro fossem carregadas pelas correntezas, eles plantavam salgueiros em todos os lados, e desse modo a raiz dessa planta funcionava como uma barreira, que assegurava a concentração da lama no local delimitado. Então, na prática desse tipo de agricultura, os astecas obtiveram vários alimentos, como o milho, o tabaco, o feijão, a abóbora, o tomate, pimenta, além do cacau. O milho era a base, né, das civilizações pré-colombianas. E o cacau era a base da bebida, a bebida conhecida como chocolate, né, que foi a precursora do famoso chocolate. Então, as sementes de cacau, elas também eram utilizadas como moeda de troca. O modo de produção asiático foi muito usado pelos povos pré-colombianos. Mas por que asiático? Porque na Ásia havia uma inexistência de propriedade privada, ou seja, as terras pertenciam aos imperadores. Então, do mesmo jeito, aqui na América, os astecas também, as terras não eram privadas, as terras pertenciam ao Estado. Outra coisa, pagamento de tributos através dos excedentes de produção. Eles plantavam, tiravam da subsistência e o que sobrava eram pagos impostos. Prestação de serviço ao governo. Construir estradas, construir templos, construir praças, construir templos, já falei, né?
Ou seja, participar das guerras, isso era a prestação de serviço ao governo. E a principal atividade econômica dos astecas era a agricultura. O Estado era quem controlava tudo, como a gente viu. Existência de um considerável comércio, né? Tinham vários mercadores, e eles foram responsáveis pela transferência de excedentes de mercadoria através das trocas em toda a América, né? Em várias regiões que eles conquistaram. E vamos ver como eram os aspectos políticos sociais. Bom, as três civilizações, Maia, Azteca e Inca, possuíam a autoridade suprema, que era o rei. E esse rei tinha amplos poderes políticos, administrativos e religiosos. Então, o rei personificava o Estado e sustentava aquela imagem de grande protetor e guia perante a massa e ao seu exército. Mas apesar de os poderes do rei não serem limitados, ele não era limitado legalmente, né? Apesar dos poderes do rei não estarem limitados legalmente, as elites também detinham poderes e, portanto, eles limitavam o exército e limitavam as decisões políticas do rei. Não era um poder absoluto do rei. Então, os astecas, eles se organizavam numa confederação criada através de uma tríplice aliança entre os reinos de Tenochtitlán, Tlacopan e Texcoco. Né? Esses três reinos aí eram as confederações criadas, né, formando uma tríplice aliança entre eles. Apesar de ter extensos domínios, apesar de ter grandes domínios, eles nunca foram um grande império propriamente dito, devido à falta de o quê? De uma política de centralização administrativa. Nós vimos agora que, apesar do rei não ser limitado, mas havia a participação da elite, né, que tomava decisões também, junto com o rei. Então, os cargos políticos eram obrigatórios e somente em casos excepcionais eles eram renunciáveis, através de uma cerimônia específica, se ele não quisesse mais pertencer àquele cargo. E, no início, os astecas não possuíam uma divisão social. Era um povo migrante, homogêneo e de caráter estritamente guerreiro, como a gente já viu. Então, à medida que os seus domínios foram aumentando, eles foram fundando monarquias aristocráticas com grupos sociais rigidamente definidos. Então, cada grupo possuía seus próprios deuses, seus próprios cultos, suas roupas, seus bairros, né? Suas características culturais. E os tributos variavam de acordo com a classe social de cada um. Enfim, chega os espanhóis, a conquista e a colonização da América. Então, a chegada dos europeus na América Espanhola ocorreu num período muito difícil, num período que os astecas estavam num conflito muito grande contra os povos dominados. Então, os espanhóis chegaram num período conflituoso, né, marcado por inúmeras lutas entre os diferentes povos indígenas. Então, em 1519, o espanhol Fernão Cortés desembarcou nas terras mexicanas. E a imagem dos europeus, montados a cavalos, com aqueles trajes, os astecas associaram a possibilidade de que eles foram enviados pelos deuses. Por que que eles pensaram isso? Porque existia uma lenda que o deus, a serpente emplumada, Quetzalcoatl, havia partido, mas que um dia ela iria retornar ao seu povo. Então, essa crença contribuiu para a fragilidade dos grupos diante dos europeus, porque eles achavam que eles eram enviados dos deuses. Então, os deuses
enganaram os astecas. Por quê? Porque eles confundiram a chegada dos espanhóis com o retorno dos deuses. Então, na época, Montezuma II era o imperador asteca. Ele chegou até a dizer a Cortés, quando ele entrou em Tenochtitlán: seja bem-vindo, nosso senhor, de volta ao vosso país e entre o vosso povo, para vos sentar sobre vosso trono, do qual fui detentor por algum tempo em vosso nome. Então, os astecas, liderados por Montezuma II, eles estavam em luta contra os povos vizinhos, contra os indígenas. E esse fato favoreceu o domínio espanhol sobre os indígenas, porque os espanhóis se aliaram aos inimigos dos astecas, aos inimigos de Montezuma II, para derrotar o líder asteca. E nessas lutas, muitos indígenas morreram, outros contraíram doenças no contato com os europeus, porque nós sabemos, né, que muitas doenças que os europeus trouxeram para a América dizimaram muitos povos, certo? E dessa forma, eles conquistaram os povos astecas. Obrigada e vamos à nossa aula.